Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos, dá like, muito like. Like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Então, lembrando que nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é quinta-feira, dia 24 de julho, e nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos. Como você sabe, o Botafogo está em preparação. A semana do Botafogo, ela foi estendida, né? Então, o técnico David Ancelotti teve aí 5 dias, tem 5 dias para treinamento, para colocar ali em prática suas ideias, ajustar aquilo que ele acha que precisa de ajustes, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva, trabalhar o coletivo num todo, né? Um coletivo num todo, juntando as duas partes, né? Porque atualmente os treinamentos às vezes são feitos até em blocos separados. Primeiro você treina a parte defensiva, depois você treina a parte ofensiva e depois você treina um conjunto. Quem disse isso foi o Abel Ferreira, né? O Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, ele disse que essa era uma metodologia que ele gostava muito de treinar. Inclusive, ele falava que depois de treinar essas 3 fases, ele ainda aproveitava a véspera do jogo para treinar as bolas paradas. Eu já falei aqui em vídeos, ontem não foi diferente. O Palmeiras, que enfrentou o Fluminense aqui no Maracanã, veio e foi muito forte nas bolas paradas, muito forte. Outro time que tem feito muito bem essa questão das bolas paradas é o Flamengo. Você vê o Léo Pereira, Léo Ortiz, eles sempre estão bem posicionados e a bola é colocada naquela situação aonde eles possam aproveitar a sua estatura, né, de zagueiro. Geralmente os zagueiros eles são mais altos, né? Então aproveitam bem essa alçada de bola na área. Mas isso precisa treinamento. Isso precisa ter a consciência do batedor, a consciência dos jogadores, precisa haver um entrosamento, né? Então, isso é que deve ser treinado. Nós temos profissionais dentro da comissão técnica do David Ancelotti que vão poder trabalhar essa parte, colocar o setor defensivo em sintonia com o setor ofensivo e dar uma condição de ser melhorada a parte da bola parada, tanto ao ataque antiaéreo, né, que eu chamo sempre assim, ataque antiaéreo, que é na parte defensiva, né, aumentar a estatura, trazer o Arthur Cabral para auxiliar, deixar os jogadores de menor estatura, como o Motor, o Savarino, o Arthur, para poder dar um desafogo, né, dar o descarrego. Esse tipo de jogador não pode estar dentro da área. No máximo eles podem estar ali na barreira, né, naquela barreira ali que faz de um homem só, 2 homens no máximo. Então você bota aqueles jogadores e bota seu maior nível de estatura dentro da área para você se defender. E assim também na questão ofensiva. E aí precisa de ter toda esse treinamento, né? Essa ideia precisa sempre estar sendo trabalhada com novas jogadas. Eu não deixo de me recordar jogos contra o Internacional, que nós fizemos gol de bola parada. Jogo contra o Palmeiras, que inclusive numa confusão deu errado e acabou sendo o gol do Gregory. Jogo contra o Flamengo, que foi o gol do Luiz Henrique. Então nós fizemos vários gols ali no ano passado, né? Na temporada passada nós fizemos vários gols de bola ensaiada.
porque era treinada, né? Num pouquinho de tempo que você tinha, você treinava esse tipo de situação, porque é uma situação que converte muitas vezes em gol, numa, numa, como eu posso falar, numa porcentagem muito boa. Muito boa parte das bolas paradas, elas são realmente convertidas em gol. Ou gols diretos, ou ali no rebote, depois sobra o atacante ou o defensor faz o gol. Então é necessário fazer esse treinamento e o Botafogo está nessa fase de treinamento. Bom, nós temos algumas notícias sobre alguns jogadores do nosso elenco. Ontem entrou na relação do BID, né, o Danilo. Danilo chegou na semana, durante a semana, chegou na segunda ou terça-feira, já está treinando, já está no BID, já vai ser relacionado. Aí se vai ser escalado, eu acredito que sim, né? Vamos perder o Marlon Freitas pelo terceiro cartão amarelo, então vai sobrar uma vaga ali. O Danilo, que estava com dores musculares, ontem já estava treinando, assim como estava treinando também o Savarino, estava treinando também o Matheus Martins, e daqui a pouco nós vamos falar sobre o Matheus Martins, mais particularmente porque estamos aqui com uma pauta para falar do ponta direita. Então, o Danilo está ok para ser inscrito, para ser relacionado e para ser escalado também. Quem está ali tentando amolecer o coração dos dirigentes do Novo Horizontino são os empresários do Dantas. Parece que essa semana vão ter mais uma reunião com os empresários, com os dirigentes do Novo Horizontino, e vão solicitar que haja ali uma flexibilidade para que o jogador possa se transferir realmente para o Botafogo. Você sabe que eu falava isso também em alguns vídeos. Eu falava, pô, cara, tem que haver uma pressãozinha dos empresários, né? Tem que haver uma pressão dos empresários, porque o empresário ganha por isso. Ganha uma porcentagem pequena dentro do contrato que é firmado, né? Você vai ganhar 1.500, mas você vai repassar 200, que é a nossa comissão, e assim vai sendo feito. Mas na transferência a parte é bem maior. Porque aí você vai dividir o bolo de 8 milhões, 10 milhões de reais, e aí você tem uma porcentagem, você leva ali 200 mil ou até mesmo 1 milhão numa transferência, e aí você tem ali um bom retorno, não é isso? Um bom lucro. Então os empresários do Dantas estão aí nessa missão, né, de tentar facilitar a transferência do jogador para o Botafogo. E é importante, porque um zagueiro pela direita, o Botafogo tem que contratar. Não tem jeito, o Botafogo tem que contratar. O Newton poderia fazer ali um zagueiro pela direita, né, numa improvisação. O outro seria o Danilo Barbosa, mas o Danilo Barbosa está indo embora. Realmente não vai ficar. Eu também já falava, por isso que eu digo para você, eu também já falava há muito tempo. O Danilo Barbosa, ele não vai renovar com o Botafogo, porque daqui a 6 meses ele vai poder fazer um pré-contrato. Isso eu falava no início do ano. Ele vai poder fazer um pré-contrato. Se o Botafogo não oferecer uma vantagem muito boa para o jogador, ele não vai renovar. Ele vai aguardar, vai esperar chegar o prazo e vai fazer ali um pré-contrato, ou vai solicitar a própria direção, né, para que seja negociado. Então o Danilo Barbosa parece que está indo aí para um time da Arábia, ou o Atlético Mineiro, ou o Grêmio, um desses times aí ele vai, Danilo Barbosa. Então o Dantas precisa ser contratado, ou um zagueiro pela direita. Temos aqui a questão do Matheus Martins, como eu falei. Matheus Martins já está treinando. E é importante o Matheus Martins, e aqui eu vou abrir um parêntese para discordar de alguns companheiros da mídia independente do Botafogo. Eu vou discordar. Não vou falar nomes, mas vou discordar. Por quê?
O Botafogo precisa de um ponta-direita. E já foi dito ali as características do ponta-direita que o Botafogo quer. Né? Isso aí já é um planejamento. Tem aquele perfil, é mandado para o scout, e o scout vai procurar um jogador naquele perfil. Por isso que eu digo, o scout, ele tem ferramentas que nós não temos. Se você me desse essas características e me desse as ferramentas, eu iria procurar. Porque eu já procurei várias vezes, já achei, já não achei. E ponta direita realmente é muito difícil. Você sabe, eu falei, outro dia eu encontrei somente o Ademir. Somente o Ademir. Era um jogador dentro de uma característica minha, né? Não era característica do scout, característica minha. Foi, cara, o único jogador de ponta direita mesmo que eu conheço no mercado é o Ademir. E o Marinho, mas naquela época eu acho que o Marinho estava no Flamengo ainda, ou estava se transferindo para o Fortaleza. Então eu falei, cara, o único jogador que eu vejo aí que está livre é o Ademir. Não, que está livre não, que pode ser negociado é o Ademir, porque o Marinho acaba de ser negociado para o outro time. E aí sobra o Ademir, mas o Ademir acabou indo para o Bahia. Então o Matheus Martins está ali. Mas aonde que eu discordo? Por exemplo, o pessoal fala do Júnior Santos, né? A questão de... Não, o último jogador que nós tínhamos, Júnior Santos, jogador bom no 1 contra 1. Cara, me desculpa, mas eu discordo de você. O Júnior Santos não era um jogador bom no 1 contra 1. Não era. O 1 contra 1 é diferente das características do Júnior Santos. O Júnior Santos era um jogador de físico forte, que está ali dentro do perfil do scout. Físico forte. Extrema velocidade, que melhorou muito na conclusão, estava concluindo muito bem, tanto que foi artilheiro da Libertadores, foi um dos artilheiros do Botafogo na temporada, mas não é o jogador do 1 contra 1. Qual é o jogador do 1 contra 1? É o Luiz Henrique. Luiz Henrique, o 1 contra 1 é aquele jogador que para na frente do seu adversário e vai fazer ali a sua jogada individual. Vai driblar para dentro, vai driblar para fora. Aí é 1 contra 1. O Júnior Santos não é bom no 1 contra 1. Ele era bom na passagem. Ele passava por 1, passava por 2, passava por 3 na velocidade. Agora, parar a bola para driblar o adversário, o Júnior Santos não fazia isso. Se fez, claro, qualquer jogador pode fazer isso. Mas se o Júnior Santos fez 2 ou 3 vezes. Fez 2 ou 3 vezes. Porque não era esse tipo de jogador. Agora, era um jogador com extrema velocidade, com extrema força física. Muito bom na conclusão, melhorou muito no cabeceio, na perna esquerda, na perna direita. Melhorou muito. E eu queria de volta o Júnior Santos, se fosse o caso. Não é o caso porque ele já completou a sua carreira lá no Atlético Mineiro, não pode jogar mais por clube nenhum. Então, eu discordo que o Júnior Santos seja jogador de 1 contra 1. Diferentemente do Matheus Martins. O Matheus Martins pode ser um jogador que aproveite bem o 1 contra 1. O 1 contra 1 é o Lamine Yamal, que para ali, Bukayo Saka, que para ali, é o Oduê, que para ali na frente do lateral e vai fazer a jogada individual. Do outro lado nós temos ali o Grealish, Jack Grealish, o Doku, aquele jogador do Manchester City, o Kvaratskhelia. Esses são jogadores de 1 contra 1. O Júnior Santos não. O Júnior Santos é jogador de velocidade, espetacular na força física, espetacular na velocidade. Melhorou muito, mais uma vez eu falo, melhorou muito na questão de finalização, cabeça, perna esquerda, perna direita, melhorou muito, mas não é um jogador de 1 contra 1, não é mesmo. Então eu discordo, mas respeito os nossos amigos, tá? Isso aí é uma questão de avaliação, uma questão de opinião, tá bom? E aí você fica aqui, vai aqui nos comentários e fala lá. Você acredita? O Júnior Santos é dentro disso que eu expliquei para você? Ele era um jogador bom no 1 contra 1? Né? Ele era bom no 1 contra 3, que ele passava por 3 em velocidade. Agora no 1 contra 1, aquela parada para driblar, não. Isso aí ele não fazia muito bem, não.
Agora, o Matheus Martins pode ser um jogador que possa ter essa condição. O 1 contra 1, o Jefinho é um jogador de 1 contra 1. O Jefinho, o Arthur é um jogador de 1 contra 1. Só que não está dentro daquela característica que o scout, né? Ou que o Botafogo desenhou para o seu jogador. Eu realmente não vejo um jogador hoje, porque eu teria que consultar todos os times. O scout bota essas características dentro de um programa qualquer, pode ser de inteligência artificial, não sei, ligado às federações, ligado à FIFA, ligado ao BID, e seleciona aquelas características e eles vão dar todos os jogadores que tem nessas situações. Nós não temos como fazer isso. Nós não temos. Eu teria que ficar olhando jogador por jogador. Quanto metro? 1,50 m. 1,60 m. 1,80 m. Não, esse serve. Passa para cá. Né? Como eu falava assim do Yorman Zapata. É um jogador ponta esquerda, o Yorman Zapata. Fez um gol no Botafogo. Não sei se ele era do Jorge. Um time que nós jogamos lá na Sul-Americana. Ele entrou logo, já pegou a bola, já driblou 1, 2, 3 e foi meter o gol lá no Botafogo. Foi até o gol de empate, se não me engano. O Botafogo empatou aquele jogo. É naquela época que nós jogamos contra o time do Louco Abreu. Não sei se vocês se lembram disso. Eu não lembro, agora eu não me esqueci o nome. Mas tudo bem. É o Yorman Zapata. Era um jogador que eu achei, cara, pô, esse cara aí pode ser interessante. Então, dentro desse aspecto aí. Outro jogador que está ali, que pode ser do 1 contra 1, é o Jordan Barreira, que também já está no BID, já está treinando, será relacionado. Agora vamos ver se vai ter ali aquela minutagem, né? Aquela oportunidade, se vai ser dada a oportunidade. Cara, eu acho que o David Ancelotti, ele está saindo muito bem nessa questão de oportunizar minutagem aos jogadores. Já jogou o Matheus Ponte, já ele está dando essa oportunidade. Inclusive o Matheus Ponte, que eu vi que recusou a proposta do exterior, porque acha que pode ser titular no Botafogo, eu dou parabéns a você, Matheus Ponte. Eu gosto muito do seu futebol. Vou contar a você quando eu falava do Matheus Ponte, não só do Matheus Ponte, mas do Diego Hernandes, naquela época que a gente ainda não tinha essa perspectiva de ter todos esses jogadores que vieram no ano de 2024. Eu falei do Matheus Ponte, quando nós ainda estávamos naquela época do fracasso. E eu falava, cara, se eu fosse o treinador do Botafogo, eu já dava minutagem para Matheus Ponte, eu já dava minutagem para Diego Hernandes, eu já dava minutagem para o Segovinha. Cara, porque nosso time fracassou. Em 2023 o time fracassou, você precisa ter. E o Matheus Ponte, cara, é um excelente jogador. Ofensivamente, então, ele é muito melhor do que o Vitinho. Só que o Vitinho tem mais experiência, é melhor defensivamente. O Matheus Ponte, ele ataca a área adversária melhor. Ele pode ser lançado tanto na bola ao chão como na parte aérea. Ele é muito bom no ataque aéreo, na defesa adversária. Ele vem de surpresa. Inclusive fez gol, né, no ano passado, se não me engano, contra o Flamengo. Ou contra o Fluminense, não sei. Ele fez um gol aí de cabeça contra o Palmeiras. Não sei se foi Flamengo, Fluminense ou Palmeiras. Foi um desses 3 jogos aí. Ele fez gol de cabeça. Então, o Matheus Ponte é um jogador muito bom que eu gostaria muito de vê-lo com mais oportunidade. Cara, precisamos ali de gerenciar o elenco. Então, o Matheus Ponte pode revezar bem com o Vitinho, Alex Telles e Cuiabano. Tem também o Marçal do lado de lá. O que falta pra gente é zagueiro, um volante, um ponta direita dentro dessas características que o Botafogo quer e um outro centroavante. E eu falava do Chico da Costa. Se lembra do Chico da Costa? Mais um gol ontem. 3 jogos, 3 gols, cara. Chico da Costa. Olha, se o Botafogo tivesse visto o Chico da Costa lá na época que eu falei. É por aí. Entendeu? Então, nós fazemos a nossa parte dentro do sistema do seguinte, cara, eu tenho opinião, eu gosto desse jogador. Diz pra mim qual jogador que você gosta, bota aqui nos comentários. Fala, pô, cara, eu gosto daquele jogador. E aí nós vamos ver.
Ok? Então é isso aí. Vamos falar de outros assuntos no vídeo de amanhã. Um grande abraço, saudações alvinegras.